Saúde os amados irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos, nós vamos falar da maior fonte de bênção e da maior arma que existe, a língua, que destrói e edifica nações, que traz pessoas para Deus e também afasta. Os irmãos, vamos falar sobre isso, a língua que tem grande poder. Irmãos, devemos aprender a controlar a nossa língua, porque é muito importante, porque quem não controla a língua tem muitos problemas. Quem se submete a Deus tem cuidado com o que fala. Falar a palavra de Deus abençoa e traz sabedoria. Devemos sempre abençoar com nossa língua e não amaldiçoar. Porém, está sendo o contrário nos dias de hoje. Muitas pessoas estão amaldiçoando, falando palavrões, inventando as famosas gírias da internet e assim por diante. Estão se esquecendo que esse dom não é para ser usado de forma tão banal, digamos assim. Foi algo criado, foi algo nos dado para que nós venhamos a abençoar e venhamos a ser abençoados também. Irmãos, enquanto as palavras estão na sua boca, elas são escravas suas. Mas no momento em que você fala, você se torna escravo das palavras. Então você sempre deve procurar ter cuidado com o que fala e não fazer tudo da maneira que quiser, falar o que dá na telha, como os jovens de hoje em dia estão falando. Não. Devemos sempre procurar abençoar, falar palavras de sabedoria, dar conselhos não para o mal, mas sim para o bem. Peço que os irmãos abram comigo em Tiago, capítulo 3, do verso 1 em diante. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocarmos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhante à língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água salgada da mesma fonte? Irmãos, a língua é um veneno, mas também é um antídoto. Se usada da forma correta, pode trazer muitas bênçãos e ajudar muitas pessoas. Porém, você diz, a língua não tem tanta importância, não importa o que nós falamos, porém isso está errado. O que nós dizemos mostra realmente quem somos. E mesmo que por alguns dias, por alguns anos, nós tentemos esconder uma hora ou outra, por meio de nossas palavras, nós tropeçaremos e mostraremos quem realmente somos. Irmão, quando estavam construindo a Torre de Babel, Deus fez com que a linguagem deles se confundisse e cada um falasse um tipo de língua diferente. E só porque uma língua foi diferente da outra, eles não souberam mais o que cada um queria. A língua, irmão, é um pequeno órgão, mas assim como a Bíblia fala, é um mal cheio de iniquidade.
mas que pode ser tornado numa fonte de vida. Basta você querer. Você não precisa ser perfeito, obviamente. Você vai tropeçar no seu falar. Por isso, irmãos, peça para que Deus dirija a sua língua. Peça para que Ele coloque sabedoria na sua cabeça, para que quando falar, saiam belas palavras, poesias, e que saiam as palavras que estão escritas, as palavras de Deus. Agradeço a rica oportunidade, espero que você tenha entendido e que Deus te abençoe.